Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos muito bem. Bem-vindos a mais uma aulinha de eletricidade. Começando aqui hoje, então, né, nossa última área da disciplina, né, que diz respeito, então, a assuntos diversos, né, e boa parte dela aqui focada em fenômenos magnéticos, né, eletromagnéticos, na verdade, certo? Então, dada essa presença, né, massiva aí desses fenômenos nessa última área da disciplina, né, eu resolvi fazer uma aula com alguns ensejos um pouco mais teóricos aqui para você, certo? Então a gente vai explorar um pouco da teoria, né, por trás ali do magnetismo, das características dos materiais e tal, né, fazer uma incursão um pouco mais teórica nessa aula de hoje, né, num primeiro momento, tá? E aí depois, aí mais para o fim da aula, a gente vai entrar nas aplicações que dizem respeito a circuitos elétricos aqui mesmo, certo? Então, bom, sem mais delongas, vamos à aula. Então, como objetivos da aula de hoje, né, pessoal, a gente pretende apresentar as propriedades básicas, né, dos materiais ferromagnéticos e magnetização de materiais, né, apresentar aí uma caracterização, né, ou classificação básica dos materiais magnéticos, certo? Apresentar a curva de magnetização, tá? Que é uma curva bem importante em engenharia elétrica, né? Muito utilizada em muitos dispositivos, certo? Que é a famosa curva de Sterese, né? Como é conhecido. Contextualizar alguns circuitos magneticamente acoplados ali, né? E materiais utilizados para isso, né? Para esse tipo de aplicação. E também contextualizar então e apresentar para vocês de forma mais prática mesmo, né, como são utilizados a aplicação, né, desses tipos de circuitos em circuitos elétricos ali, desses tipos de materiais, né, desse tipo de abordagem aí em circuitos elétricos, né, para dar então um início a esse nosso novo tópico, certo? Os tópicos específicos da aula, então, né, serão focados em propriedades básicas dos materiais ferromagnéticos, magnetização de materiais, classificação dos materiais, né, de magnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos, curva de magnetização, né, ou curva de Sterese, materiais, né, ferromagnéticos utilizados na engenharia elétrica, né, alguns deles, né, obviamente não vou mostrar todos, e aplicação em circuitos elétricos, certo? Então, só para dar um panorama aqui, né, pessoal, para vocês, certo? Só para contextualizar aqui um pouco, né? Então, quando o pessoal começou a estudar, né, esses fenômenos magnéticos lá, né, ah, isso se deu, né, a partir da magnetostática, né? Então, qual é a ideia da magnetostática lá, né? O pessoal conseguiu comprovar, então, né, que toda vez que a gente fazia uma corrente elétrica fluir por um condutor, né, em volta desse condutor surgia um campo magnético, né? E isso foi feito, né, num primeiro momento ali com correntes contínuas, certo? O que depois evoluiu, né, para corrente alternada e tal, e aí o Faraday conseguiu comprovar alguns efeitos, né, de indução, então, de corrente elétrica, né, de tensão elétrica, tá? Que depois aí a gente vai começar a estudar, certo? Que deram origem, então, a dispositivos como transformadores, por exemplo, né? Uh, mas só para contextualizar, né, aqui um pouquinho para vocês, certo? E para começar a falar desse assunto do ponto de vista aqui um pouco mais físico e de materiais, né, talvez, né? A gente então tem unidades aqui, fenômenos que regem, né, esses fenômenos aqui, tá? Que basicamente então, né, são a intensidade do campo magnético, que é dado por esse H, ou a densidade de fluxo magnético e o próprio fluxo magnético, né, que é esse psi aqui, tá?
A ideia então é só mostrar um pouco para vocês, né, do ponto de vista físico, como acontece esse tipo de fenômeno, né, entre os materiais e mostrar também tipos diferentes de materiais, né, aproveitando aí que a gente tem, né, algumas aulas reservadas ao estudo de transformadores e fenômenos magnéticos, né, e já que a gente vai então estudar, né, vários dispositivos, aí, incluindo transformadores, geradores e motores, né, vale a pena investir um tempinho aí e ver mais ou menos como isso funciona, né? Para dar uma formação complementar aí para vocês, né? Nesse sentido, certo? Então a ideia, né, dessa primeira parte aqui da aula é focar um pouco nisso, tá? E claro, não fazer com que vocês saiam super especialistas aqui em magnetização, né? Mas só para apresentar, né, essa área da matéria, então, né? E assim, não se preocupem porque essas coisas super teóricas, né, elas não vão ser cobradas em provas, né? A ideia aqui é que a nossa disciplina ela é bem mais prática no sentido de realização de exercícios, né, do que teórica, certo? Mas isso aqui é para dar uma contextualizada, né? Então, tendo esses três, né, fenômenos aqui descritos, tá? O outro que é muito importante também são os momentos de dipolos que tem, então, né, dentro dos materiais a serem magnetizados, né? E a gente vai ver ali como isso funciona melhor, né, nos próximos slides aí, certo? Então, o que que acontece, né, nesses materiais dependendo do meio que a gente está lidando ali, né, do material, certo? Então, se a gente não tiver nenhum campo aplicado, nenhum campo externo aplicado, né, ao material, a soma, então, né, desses momentos aqui, né, do material vai ser zero, devido à orientação randômica. Então, né, eles não estão alinhados, certo? Mas, quando um campo externo é aplicado, então, no material, né, os momentos magnéticos dos elétrons, eles tendem a se alinhar com o campo, né? Então, como é que eles estão aqui todo bagunçado, né? A gente tem lá uma área de volume, certo? Um volume diferencial. E aí, quando a gente aplica, né, esse campo, eles tendem a se alinhar, né? Então, o nosso momento magnético líquido, ele não é zero, né? Porque ele vai ter, então, uma orientação, certo? Ele vai estar presente ali. Aqui não, aqui ele está todo bagunçado, né? Uma coisa importante também de observar com vocês, né, é que dentro do material a gente vai ter um campo magnético então mais forte do que fora, né? Então, dentro do material a gente vai ter a influência também daqueles momentos, né, dos dipolos ali alinhados, certo? Então, o campo lá dentro é os momentos mais o campo, né? E fora é só o campo magnético que a gente está aplicando, certo? Então, a magnetização, né, é o momento de dipolo magnético por unidade de volume, certo? Isso aqui a gente também utilizava lá na polarização, né? Então, basicamente, se a gente achar um valor diferente de zero para isso aqui, certo? Quer dizer que o material está magnetizado, né? O quão magnetizado ele está, isso vai depender do material, né? Então, cada material responde de uma forma diferente a um campo aplicado, né? E tem, então, uma maior facilidade ou uma maior dificuldade de receber essa magnetização e até manter essa magnetização, né? E isso é dado, então, por essa variável aqui, né? Que na verdade é uma constante relativa a cada material, que m, certo? Então, isso é do inglês, né? CHI, que m, né? Que é então uma grandeza adimensional, né? Que recebe o nome de susceptibilidade magnética do meio, certo? Então, isso aqui define, né, o quanto o meu material vai se magnetizar quando exposto a um campo magnético, certo? Repare então que, baseado naquilo que eu estava falando antes, né, que dentro do material vocês têm a influência então dos momentos internos mais o campo, né, ao qual ele está submetido, a gente vai ter então, né, essa intensidade lá dentro maior do que o campo, né, fora, certo?
E isso é regido, então, né, pela permeabilidade ali, né, do material, certo? A gente tem a nossa permeabilidade relativa aqui também, né, assim como a gente tinha lá em função do campo elétrico e tal, e da polarização. Aqui na magnetização a gente também vai ter. A gente vai ter uma permeabilidade relativa do material, né, que é dada então em comparação, né, com aquela permeabilidade padrão lá, que é do ar, né, 4π vezes 10 a menos 7 e tal. E aqui ela vai variar de acordo com o material que a gente usa, tá? E pode ser calculada, então, né, através dessa igualdade aqui, certo? E reparem então que aquela métrica lá da susceptibilidade magnética, né, o QM, né, ou a permeabilidade magnética também, o MR ali, ela pode ser muito útil para classificar, né, os materiais magnéticos, tá? Então, para chegar numa maneira padrão ali de falar o quanto eles são mais ou menos, né, suscetíveis a sofrer magnetização e continuarem magnetizados também, né? Então, para materiais não magnéticos, tá? A gente tem aquele QM ali igual a zero, tá? Ou aquele μr igual a um, certo? E aí exemplos disso são o espaço, né? O vácuo, ar e tal, que é sempre a referência, né? Materiais magnéticos, né? Então qualquer outra condição, se não essas, né? Eles podem ser agrupados em três categorias principais, tá? São elas: materiais diamagnéticos, paramagnéticos e ferromagnéticos, tá? Então, nos materiais diamagnéticos, né, vocês vão ver que a gente tem esse Ki menor do que zero, na verdade, né? Então, eles tendem a oferecer uma oposição, né, a esse fenômeno de magnetização, certo? Então, ali, e o μr também menor que um, tá? Já os paramagnéticos, eles têm esse Ki maior do que zero, mas pouquinho maior que zero, tá? E o μr também é um pouco maior que um, certo? Então eles tendem a acompanhar, né, essa magnetização, eles tendem a ser magnetizados, mas ainda oferecendo uma boa resistência, né? E a gente tem daí os materiais ferromagnéticos, né? Que aí são os materiais de metais, né, que a gente conhece, tal, que a gente sabe que são bastante suscetíveis à magnetização, né, pessoal? E que muitos deles tendem até a manter essa carga magnética por um bom tempo, né? Então tendem a ficar magnetizados, né? Então aqui, só para exemplificar para vocês, né, uma tabelinha com algumas permeabilidades relativas, né, de alguns materiais, certo? Onde vocês podem ver exemplos então de materiais diamagnéticos, né, onde vocês têm esse μr menor do que um. Vocês veem que não é nem tão menor assim, né, mas ainda menor. Né, o paramagnético ali que é pouquinha coisa, né, maior que um. E os ferromagnéticos que aí sim, né, são ordens de grandeza maiores que os outros dois, né? Então, assim, a diferença é muito clara, né? Na capacidade desses materiais aqui de sofrer a magnetização, tá? E até manter ela por um certo tempo, certo? Então, diamagnetismo, pessoal, é propriedade ali característica dos materiais diamagnéticos, né? Ele ocorre em materiais então onde campos, né, os campos magnéticos internos eles cancelam, na verdade, os campos externos, né? Isso é devido aos movimentos ali de translação e rotação dos elétrons, né? De tal forma então que o momento magnético de cada átomo é zero, certo? Então eles são muito fracamente afetados por um campo magnético externo, certo? Eles não têm, na verdade, muita aplicação prática para a gente na engenharia aqui, tá? No nosso escopo, pelo menos, certo?
Já o paramagnetismo, pessoal, e dos materiais paramagnéticos, tá? Então, nesses átomos, eles possuem então um momento magnético, tá? Que é permanente e não nulo, né? E eles então são produzidos pelos movimentos, né, de translação e rotação desses elétrons e não se cancelam completamente, né? Eles são fracos, mas são existentes, tá? E é interessante também observar que esse fenômeno ele é fortemente dependente da temperatura, né? Então, a gente tem uma, uma ação bem clara assim, né, da temperatura, né, na magnetização dos materiais, né? Isso acontece, inclusive, com os materiais ferromagnéticos, né? A gente tem lá o ponto de Curie, né, a temperatura de Curie, que é onde os materiais ferromagnéticos lá perdem as suas propriedades, né, então. Como aplicação, a gente pode citar ali os masers, tá? Ah, e aí aqui alguns materiais de exemplo, certo? Já os ferromagnéticos, né, nossa última categoria aqui, esses sim possuem um forte momento magnético, né, então muito intenso, né. E aí tendo essa propriedade, né, ou essa complacência a serem magnetizados, eles são muito utilizados em algumas aplicações de engenharia, tá? E aí utilizados aí em núcleos magnéticos, blindagem magnéticas, né? Em transformadores, tal, né? Motores, né? As mais diversas aplicações aí envolvendo máquinas elétricas, certo? E aí aqui alguns exemplos, né? Ferro, cobalto, níquel, compostos, a gente tem materiais híbridos aí, né? Então são bem comuns de serem encontrados. Só comentando um pouquinho mais sobre as propriedades dos materiais ferromagnéticos, né, que é o que mais nos interessa aqui, certo? Eles então, né, como eu já comentei, eles são capazes de serem fortemente magnetizados, eles retêm um grau considerável dessa magnetização a qual eles são expostos, né? São suscetíveis então, né, à temperatura, como eu já comentei, a temperatura de Curie, né, é 770 graus Celsius para o ferro, pelo menos, cada um tem uma temperatura diferente, né, e é onde eles perdem então as propriedades ferromagnéticas deles, certo? E por último, são não lineares, tá? O que quer dizer isso? A relação, então, entre B e H, né, ela não é um para um, né? Não é proporcional assim direta, certo? A gente tem, então, uma resposta não linear entre eles, né? A gente é muito dependente de μr, certo? Basicamente é isso. Pois bem, pessoal, chegamos aqui então na nossa curva de esterese, tá? O último tópico da nossa aula de hoje, né? E o que seria então nessa curva de esterese, tá? Essa curva aqui, ela representa então para materiais ferromagnéticos, né? A relação, né? Que descreve então a intensidade de campo utilizado para magnetizar um material, e é o H, né? Essa intensidade de campo, e a densidade de fluxo, né, magnético que a gente vai ter dentro desse material, né? Lembrando que é dada então pelo campo externo, né? Ali o H, certo? Mais aqueles elementos internos lá, né? Os momentos ali, certo? E isso aí vai formar o nosso B, certo? A gente tem então essa curva, ou laço de esterese, como se chamam, né? Que representa o seguinte, né? Reparem que eu estou partindo lá, né, de um momento inicial em que eu não tenho nem campo externo e nem material magnetizado, tá? O que acontece então é que da primeira vez que eu começar a fazer esse processo de magnetização, né, eu vou começar a aplicar aquele campo externo, tá? E vou aumentando ele, né? Aumentando, e isso vai, né? Obviamente aumentar também minha densidade lá, né? De fluxo, certo? Até certo ponto, né? Então, que ponto é esse? Até o ponto da gente ter, então, unidades, né? Momentos de dipolos lá disponíveis a serem recrutados e magnetizados ou orientados, certo? Quando a gente satura esse material, quando não tem mais o que orientar, aí não adianta eu aumentar aquele campo externo lá que o material não vai me responder, né? Ele chegou no limite dele, certo? Beleza.
Então, imaginem que para um material ferromagnético, né, se eu simplesmente desligasse aquela fonte, né, ele ia manter por muito tempo aqui, né, esse valor ainda aqui da intensidade da densidade de fluxo, certo? Mas, mas como eu quero fazer isso de maneira mais rápida, né? O que que eu tenho que fazer? Uma solução paralela seria, por exemplo, aquecer ele e atingir a temperatura de Curie, né? Para que esse material, então, ferromagnético, perca todas as suas propriedades, né, ferromagnéticas e embaralhe de novo ali os dipolos e, né, a gente desmagnetize ele, certo? Claro que isso não é prático, né? Porque primeiro tem que aquecer o material, né, até uma temperatura muito alta e segundo porque teria que esperar o material esfriar, né, para que ele ganhasse toda essa propriedade ferromagnética de volta, né? Então o que se faz, né, é aplicar um campo no sentido contrário, certo? Então a gente vai aplicando esse campo no sentido contrário, só que como esse material ferromagnético ele possui uma tendência a manter então essa densidade de fluxo, né? Ele vai descendo aqui, né, decrescendo mais devagar do que o campo, né? Então ele vai diminuindo aqui devagarzinho, devagarzinho, né? E reparem que a gente não volta aqui para o zero zero, né? A gente volta então para um valor, a gente vai atingir um valor de zero aqui para B com um campo lá negativo, né? Dessa intensidade de campo H, certo? E à medida que eu mantenho isso, então, né, eu vou magnetizando, então, né, aqueles elementos lá dentro do material, né, de forma contrária, até chegar no outro extremo dessa curva, né? Depois inverto de novo o campo e tenho o mesmo tipo de comportamento, né? Também com um certo lagging, né? Com um certo atraso, tá? Não é uma curva, né, linear, certo? E por isso o material é dito não linear, né? E onde eu vou aqui zerar com um campo, né, de novo aí positivo agora, e que vai, né, subir se eu manter ele, a densidade de fluxo até eu chegar naquele extremo de novo, né? E aqui eu fico nesse ciclo de carga e descarga, certo? De aplicação, de intensidade de campo, né, em ambos os sentidos, para que a densidade de fluxo desse material, então, né, varie, né? Eu tenho uma polarização e uma despolarização, né, em um sentido ou em outro, certo? Reparem que todo esse atraso aqui, né, todo esse delay, ele é perdas no sistema, né? Então, perdas no sentido de eu não ter uma resposta imediata, né? Em função daquilo que eu quero controlar ali, certo? Por isso mesmo, essa área aqui, né, compreendida por esse laço de esterese, ela representa então a energia perdida, certo? Por unidade de volume do material para um ciclo de magnetização, né? Então, cada curva dessas aqui, cada área, né, desse laço aqui representa então um ciclo de magnetização, certo? E aí, pessoal, lá nos materiais magnéticos, né, a gente tem basicamente aqui dois tipos, né? Então, os materiais magnéticos duros, certo? Que é o caso dessa primeira figurinha aqui, né? E os materiais ferromagnéticos moles, né? Que é esse caso aqui. E qual a diferença entre os dois, né? Então, esses materiais aqui, eles só se polarizam quando submetidos a um campo, né? E eles têm, então, uma tendência, né, maior a reter, né, essa polarização ou não polarização, no caso magnética, né? Magnetização, na verdade. Então, uma vez magnetizados, eles tendem a segurar um pouco mais, né, essa magnetização que é imposta a eles, né? Diferente dos materiais moles, né? Que eles podem, então, atingir nessa magnetização com um campo menor aqui, né? Uma intensidade menor, certo? Mas também perdem isso mais rápido, né? Então, aplicações desse tipo aqui, né, são úteis, por exemplo, em ímãs permanentes, né? Como vocês devem imaginar. E agora a gente vai falar um pouquinho mais
materiais aqui, né, particularmente os moles aqui, né, e como a gente parte daqui também para chegar em materiais híbridos que são um pouco mais interessantes, né? Então, começando do ferro, certo? Um bom exemplo, então, pessoal, de um material mole, né, o doce aqui é o ferro, né? Ferro doce, que é o ferro in natura, né, digamos assim. Então, o material, né, ferro magnético, certo? Ele tem algumas vantagens, tá? Sendo elas aqui as principais, a alta densidade de fluxo magnético de saturação, né? Então, a gente demora, né, a atingir aquele B, ele aguenta, né, uma densidade de fluxo bastante grande, né? 1,5 ou até mais, né? Tesla, aí, o que é bastante. E ele também é bastante utilizado, né, por ser bem abundante, né, na crosta terrestre, então em torno de 3% aí, né, do material da crosta, tá? Então ele é um material fácil de ser encontrado, né, e por consequência barato, né, ele é bastante abundante, né. No entanto, a gente tem algumas desvantagens, né, na utilização dele, certo? A gente tem então uma baixa resistência elétrica, né? Esse material ele tem uma baixa resistividade elétrica, certo? E isso, qual o problema, né, de usar isso, né, pessoal, de ter isso, certo? Ele, dependendo da aplicação, por exemplo, na utilização em transformadores, né, a gente acaba gerando perdas, né, por geração de correntes elétricas parasitas, tá? Isso aí a gente vai ver depois quando a gente comentar mais sobre corrente alternada, né? Mas basicamente, adiantando um pouco aqui para vocês, a gente tem, por exemplo, lá um transformador, né? A gente tem então uma bobina no primário, uma bobina no secundário. A gente aplica uma tensão no primário e vai querer uma tensão no secundário, certo? E aí a gente tem um núcleo nesse transformador, né? Que geralmente é ferro silício, tá, né? Não é ferro puro. E por quê que não é? Porque por ele ter uma baixa resistividade elétrica, né? Ele vai se comportar também como sendo lá um conjunto de microbobinas, certo? E vai gerar então essa corrente, né, nesse núcleo de ferro do transformador, certo? Isso então nos gera perda de potência, né? Perda por efeito Joule, certo? O transformadorzinho ele vai esquentar, né? E é isso que a gente chama de correntes elétricas parasitas, né, do transformador, ou eddy currents, ou correntes de Foucault ainda, certo? Que são essas correntes, então, né, que a gente perde ali nesse processo, né, de transformação de energia ali, né? E aí, por isso, até o pessoal, no objetivo de tentar diminuir, né, a condutividade, né, desse elemento que eles usam no núcleo, a gente usa não um núcleo sólido, mas uma série de lâminas que são isoladas, né, envernizadas e isoladas uma das outras, né? Se vocês já fizeram alguma aula de laboratório, ou já pegaram algum transformador na mão, vocês acho que conseguiram ver, né, que o núcleo dele, né, é uma série de lâminas, né? Vocês conseguem ver ali, né, várias seções, né, vários filetezinhos ali, certo? Não é um material sólido e tem um tipo de substância brilhante, né, em volta do núcleo dele ali e tal. Aquilo é verniz, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que em vez de usar, né, uma peça sólida para esse núcleo do transformador, a gente usa várias lâminas, tá? Com o objetivo de aumentar a resistência e diminuir essas correntes, né, parasitas, certo? Para diminuir essa perda de potência, né, por efeito Joule. Porque lembrem que potência é I ao quadrado vezes R, né, pessoal? Então, se a gente aumentar a resistência, ok, a gente aumenta a potência, mas a corrente cai com o quadrado, né? Então, isso vai provocar, no fim das contas, um decréscimo, né, dessa potência perdida ali, certo? Então essa é a lógica, né?
E como comentário aqui, só para falar para vocês, geralmente não se usa ferro puro, né? Se usa uma liga. Ferro silício é um dos mais populares, certo? Mas a gente vai ver nos próximos slides aí, tá? E também uma outra desvantagem é a maleabilidade muito grande, né? Então ele é um material mole mesmo, né? Digamos assim. Ele tem baixa resistência mecânica, certo? Deforma fácil, né? O que para alguns usos pode não ser muito interessante, né? Então, como exemplo, né, de aplicação nos transformadores e em outras máquinas, né, a gente tem aqui o ferro-silício, né, que é uma das ligas mais comuns, né. Tem aí aço-silício, tem algumas variações, né. Mas falando desse material aqui especificamente, né, então ele é ferro magnético, né, também, e é muito empregado, né, em núcleos de transformadores e motores, né. E por que que se usa ele então, né? A gente tem com essa aplicação do silício, né, que é um semicondutor, né, o aumento da resistividade elétrica, certo, pessoal? Então, como exemplo aqui a gente tem, né, o hipersil aqui, certo? E notem que para cada no, uh, 97 uh, átomos de ferro a gente tem 3 de silício, certo? Então, só adicionando, né, esses três aqui a gente já consegue aumentar essa resistividade, tá? Para então reduzir aquelas perdas, né, que a gente tinha lá. Claro que isso tem outras consequências, né? Por exemplo, a gente aumenta a área de esterese, baixa, né, o limite, né, de densidade e tal, mas no fim das contas ainda é um bom negócio porque a gente consegue reduzir, né, aquela maior parte das perdas lá e é uma combinação que vale a pena, certo? Outro exemplo de aplicação aqui a nível de materiais, tá? Ferro silício laminado, tá? Então, antes a gente estava falando do material sólido. Aqui a gente tem aquele caso de aplicação que eu comentei com vocês, né? E aqui de um transformador, né? E reparem que a gente tem várias lâminas, então, né? Aqui ao invés de ter o material sólido, certo? E para que que se faz isso, né? Para diminuir, então, né, bruscamente essa condutividade do material, né? A gente aumenta muito a resistência, né? Porque lembrem que a condutividade ela é proporcional à seção, né, da área ali da superfície, né? Claro, quando a gente diminui isso, a gente diminui muito, né, a condutividade, né, aumentando a resistência, certo? Ou a resistividade, né, no caso aqui, elétrica, tá? Uma coisa importante de considerar é que usar essas lâminas aqui não afeta o material magneticamente, tá? Só eletricamente, né? Então, isso é um baita negócio pra gente, né? Que quer, então, trabalhar em torno de aumentar a resistividade dele, mas vai continuar ainda tendo os efeitos magnéticos todos acontecendo, né? E isso se faz, claro, para reduzir as perdas, né? Por efeito Joules, correntes parasitas, aquilo tudo que eu já tinha comentado no slide anterior, certo? Mais materiais, pessoal. Aqui o ferrite, tá? Muito popular na eletrônica, né? Na telecom e tal. Era muito utilizado por radioamadores aí, algumas décadas atrás, tá? Por que isso, né? Porque ele é muito propício para a utilização em altas frequências, tá? Uma coisa que vocês têm que considerar é que aquelas perdas que a gente tem ali no núcleo, né, do nosso transformadorzinho, elas são proporcionais à frequência, tá? Então, quanto maior a frequência, maior vai ser a perda, né? Por que isso, né? Porque aquela corrente induzida ali, ela é a derivada, né? Tem uma relação de derivada, né? Para a geração daquela corrente. Então, óbvio, quanto maior vai ser a frequência, menor vai ser o tempo e essa derivada tende a ser muito maior, né? Certo? Então, fica até inviável, né, vocês aplicarem aqueles núcleos ali de ferro silício, né, hipersil, coisas do tipo, para frequências, então, de kilohertz, né, de centenas de kilohertz ou megahertz, nem pensar, né?
mas para frequências, né, de algumas dezenas de hertz, centenas de hertz, até alguns quilos, né, a princípio não tem muito problema, né? Mas claro que à medida que vocês vão subindo, então, né, com essas frequências e lidando com sinais, né, de mais alta frequência, o uso dele vai ficando inviável, certo? Por isso que ele era muito usado em radiocomunicação, certo? Esse cara aqui, tá? Em telecom, certo? Porque as frequências então, né, giravam lá em torno de depende, né, da tecnologia, né, AM, FM e tal, mas né, a grosso modo em megahertz, né? E aí a gente tinha que usar um cara que tivesse menos perdas, né? Nesse sentido, certo? Ahn, e qual é a vantagem então desse cara, né? Por ele ter, como ele obtém essas menores perdas, ele tem uma resistividade muito maior, tá? Então aqui na ordem de quilo, mega, certo? Até mais, né? Ohms por metro. E, e tem então com isso uma redução nas correntes parasitas, certo? Ah, claro que ele tem uma desvantagem, assim como tudo, né? Que é a redução substancial, então, né? Dessa densidade de fluxo que ele aceita, certo? Olha, vocês conseguem ver aqui, né? Um 0,25 Tesla, né? Mas, né? É o que a gente tem aí para usar nessas aplicações de mais alta frequência, tá? Então, ah, como a gente tem uma redução substancial, né, desse campo aqui. Geralmente eles tendem a ter um tamanho um pouco maior, mas como as altas frequências também exigem menos nesse sentido, acaba se, né, tudo se balanceando e eles se mostram adequados, tá? Então a gente tem aqui uma série de topologias diferentes, né, desses núcleos aqui, certo? Só para vocês terem uma ideia, né, da cara deles, como é que eles são usados e tal, né? E é isso aí, pessoal. Materiais duros, então, pessoal, certo? A outra classe aqui, né, de materiais. Então, esses materiais, né, ao contrário daqueles materiais moles que a gente viu ali primeiro, né, eles apresentam alta coercividade, certo? Ahn, Alguns exemplos de materiais, então, são anilco e terras raras, tá? E aí, se vocês olharem para aquela curvinha lá de esterese que a gente estudou naquela aula, né? Vocês vão ver que basicamente isso aqui, né? A coercividade ela afeta aquele HC, que é o campo aplicado, né? No material de interesse para a formação, né? Daquele fluxo de campo magnético lá, certo? E em casos, né? Como desses materiais aqui de alta coercividade, né? A gente então tem que aplicar um campo muito grande, né, para que o material responda, certo? E também um campo muito grande em sentido contrário, né, magnético para desmagnetizar ele. Qual a vantagem disso, tá? É que esses materiais eles têm então uma inércia muito grande, certo? O que significa dizer que eles seguram essa magnetização por muito tempo, tá? E qual seria a aplicação disso, então? Ímãs, né? Ímãs permanentes, certo? Então, esses ímãzinhos que vocês veem para vender na internet, né? Que são aqueles ímãs super pequenos que a gente consegue pendurar um monte de coisa, são bem fortes, né? São basicamente isso aí, tá? São esse tipo de material. E aí são utilizados também em motores, geradores, né? E tal. E essa gama de aplicação, certo? Então, esse tipo de material e esse tipo de comportamento, né, caracteriza, então, né, esses materiais duros, certo? Certo, pessoal? Então, essa contextualização aí fecha essa parte de materiais magnéticos, tá? Agora aqui entrando na parte de indutores e indutância, certo? Como isso funciona, tá? Então, a gente sabe que um circuito fechado ali, né, onde tem um condutor e uma corrente circulando por ele, né, produz um campo magnético, certo? Então a gente tem esse circuitinho fechado aqui, a gente vai ter uma produção, né, de uma densidade ali de um campo magnético B, certo? A gente vai ter também associado a isso um fluxo magnético, né, que passa através de cada espira do circuito, certo? Então cada espira dessa tem
um fluxo passante, né? Que se propaga, né? De uma para outra, certo? E essas outras aqui potencializam também esse fluxo, certo? Dessa forma, então, a gente pode né, ter um fluxo que a gente chama de fluxo concatenado, certo? O que é esse fluxo concatenado? Fluxo concatenado é o fluxo resultante, né, do efeito de todas as bobinas que a gente tem nesse solenoide. Tá? O que é um solenoide? É um circuito com várias bobininhas em paralelo aqui, tá? E aí, se a gente tiver um espaço ou um meio linear, né? Lembrem dos meios lá que a gente fala, né? Lineares e não lineares, né? Dos materiais lá também. Né? Então, se o espaço ou meio no entorno desse circuito, né? Entre essas bobinas, ele for linear, a gente vai ter então uma proporcionalidade, né? Direta da corrente, né? Que circula nesse circuito aqui e desse fluxo concatenado, certo? E a relação desse, dessas duas variáveis, né, do fluxo e da corrente que que circula por esse circuito, é a chamada indutância, certo? Então, a indutância é a variável que relaciona a corrente elétrica e o fluxo concatenado total produzido ali por um solenoide, certo? E o fluxo concatenado pode ser dado, então, em termos do fluxo, né, gerado pela passagem dessa corrente elétrica, vezes as N bobinas, né, que estão presentes nesse solenoide, certo? Bem simples. Então, formalizando aqui, né, pessoal, esse L, que é a nossa indutância do circuito, né, ele representa então a constante de proporcionalidade, né, entre esse fluxo total, né, esse fluxo concatenado e a corrente elétrica, certo? E ela é medida em henries, né? Observações importantes aqui, tá? Primeiro, começando aqui pela essa equação, né? A gente então vê que pode chegar nesse valor aqui, né? Rearranjando aquelas duas equações do slide anterior, né? Obviamente. Então aqui fazendo o fluxo concatenado pela corrente, né? Ou as N bobinas, né? Pelo fluxo, né? Produto das N bobinas e do fluxo, divididos por corrente elétrica, né? Reparem que aqui a gente tem também, né, pode achar aqui alguns parâmetros do componente que a gente está projetando, né? Então, se a gente tem, se a gente sabe que a gente precisa de uma certa indutância, a gente pode, por exemplo, calcular a corrente que tem que circular por aquele cara, né? Ou então o número de bobinas que a gente tem que usar, né, para uma determinada corrente e determinado fluxo, certo? Reparem que a indutância, né, de um circuito, então, ela é uma propriedade, né, física ali, né, tipo, é dependente, na verdade, do arranjo físico do circuito, certo? Porque ela vai depender ali, né, do número de bobinas, certo? E enfim, do diâmetro dessas bobinas e tal. Né? E claro que vocês vão ter diferentes valores de acordo com a corrente que vocês utilizarem, certo? Mas eles são sempre, né, dependentes aqui das bobinas que vão ter ali no indutor de vocês, tá? E o que é um indutor? O indutor, então, é um circuito cujo propósito é apresentar uma indutância, certo? A esse circuito, então, a gente chama de indutor, tá? E reparem que aqui no indutor a gente tem também, né, aquele mesmo efeito dessa característica construtiva, assim como a gente tinha lá nos capacitores, né? Lembrem que lá o campo elétrico gerado ele era dependente, então, né, da área, das placas, da distância entre as placas, né? E aqui a ideia é a mesma, tá? Nesse caso aqui dessa aplicação do solenoide, né, a gente também tem a denominação de autoindutância ou indutância própria, tá? Uma vez que esse fluxo concatenado ele é produzido pelo próprio indutor, tá?
A gente também tem outros conceitos que, né, de indutância mútua, por exemplo, onde a gente tem duas bobinas e uma induz, né, campo magnético na outra, tá? Isso é um outro fenômeno, certo? Relação aqui sobre indutância e energia, tá, pessoal? Então a energia, ela pode ser armazenada, né, no campo magnético do indutor, certo? Então o indutor ele tem essa propriedade de armazenar energia nesse campo magnético que é gerado quando a corrente percorre ele aqui, certo? E como isso é dado? É dado em função de 1 meio L vezes I ao quadrado, tá? É interessante aqui vocês fazerem um paralelo lá, né, com os capacitores, que lá vocês têm lá 1 meio de C vezes V ao quadrado, né? Então é interessante, a gente sempre tem esse dual, né, entre o indutor e o capacitor, né, e os efeitos deles, né, nos circuitos, né? É particularmente interessante isso em corrente alternada, onde a gente tem lá defasagens de fase e a gente até usa um ou outro para compensar, né? Defasagem de fases, né? Então, o capacitor, por exemplo, ele é muito utilizado para a correção de fatores de potência, né? Isso é um tópico, toda a parte de engenharia elétrica, né? Tem gente que trabalha só com isso aí, né? Fazendo correção de fatores de potências em algumas indústrias, certo? E ganha bastante dinheiro com isso até, né? Beleza? Mas o nosso papo aqui é mais teórico, né? Então, uns aspectos mais básicos do componente, né? Então, a energia, né? eh, é dada em termos, né, de meio de L ao quadrado, certo? Ou a gente pode também calcular, né, a indutância aqui para uma certa energia, né, através da reformulação dessa equação aqui, tá? E aqui nesses exemplos, né, a gente tem então aqui um exemplo de um indutorzinho aqui com núcleo de ar, núcleo de ferrite, tá? Aqui a gente tem outros núcleos diferentes, tá? E esse último aqui acho que é até um transformador, tá? Nem é um indutor. Mas enfim, tá aqui, né? Para vocês saberem a ideia, tá? Então essa é a relação entre indutância e energia armazenada no campo magnético do indutor, certo? Bom, agora um cenário um pouquinho mais complexo aqui, tá, pessoal? A gente vai começar a ver então cenários de indutância mútua, tá? Como funciona isso, certo? Então, quando a gente tem mais de um circuito, né, quando a gente tem dois circuitos aqui, por exemplo, né, a gente vai ter ali a alimentação de cada um deles, né, pela corrente I1 e I2, certo? E vai ter então, né, a produção de um fluxo, certo? Concatenado, né, a influência, né, do fluxo concatenado do circuito vizinho e vice-versa, né, em cada um deles, certo? Então, agora a gente vai ter, na verdade, quatro componentes de fluxo. Lembrem que lá no nosso solenoide, lá, né, a gente tem só o campo gerado por ele mesmo, né, o fluxo gerado por ele mesmo, certo? Agindo. Aqui não, a gente vai ter, por exemplo, da perspectiva, né, aqui desse circuito 1, né, o fluxo gerado por ele nele mesmo, o fluxo gerado por ele lá no segundo circuito, o fluxo gerado pelo segundo circuito nele e o fluxo gerado lá, né, no segundo circuito, presente no segundo circuito, né, gerado por ele próprio, certo? Então aqui, por exemplo, né, como a gente calcula aqui o fluxo pelo circuito 1 devido à corrente I2, né, do circuito 2. Então a gente, para calcular o efeito, né, desse fluxo aqui induzido nesse circuito, a gente faz da seguinte forma. A gente considera então a superfície, né, do circuito 1 aqui, esse DS é o DS, né, em relação ao circuito 1, tá, que é o que vai estar sendo afetado por aquele fluxo, tá, por aquela densidade de fluxo, B2, que é gerada aqui desse lado, certo? Então a gente considera essa densidade B2 gerada aqui, essa intensidade, e distribui pela superfície de S1, tá? Então as mesmas as combinações relativas valem para esses outros termos aqui, certo? Daí então a gente vai
dá início a essa ideia de indutância mútua, certo, pessoal? Então, formalizando aqui, né, pessoal, a gente chega nesse conceito de indutância mútua, certo? Que é, então, a indutância, né, no circuito 1, certo? Devido àquela corrente que percorre o circuito 2, tá? E aqui, como considerar isso, então? Como calcular nesse fluxo concatenado, né? Se o circuito 1, então, possui N1 espiras, né, um número de N1 espiras, o fluxo concatenado vale N1 vezes aquele fluxo lá, né, do circuito 2 no circuito 1, certo? Reparem, né, que isso aqui faz total sentido de acordo com as equações que a gente tinha estudado ali anteriormente, certo? E a indutância mútua, então, é dada por essa equação aqui embaixo, certo? Onde ela pode ser definida, então, por esse M aqui, tá? Isso aqui a gente usa bastante em transformadores, tá? Essa simbologia aqui, né? M de 1, 1, M de 1, 2, 2, 1 e 2, 2, tá? Onde a gente pode, então, utilizar, né, esse fluxo aqui induzido, tá? Aliás, esse fluxo concatenado, perdão, e dividir pela corrente 2, tá? Ou também usar lá, né, substituir aqui esse fluxo pelo que a gente viu ali em cima, né, o número de espiras e o fluxo gerado, né, e dividir pela corrente 2, certo? Da mesma forma, o M de 2,1 pode ser calculado, né, de maneira análoga por essa equação aqui, certo? Então, funciona da mesma forma, a gente só vai adaptando aqui as variáveis, né? Acho que isso aqui é bem tranquilo para vocês. Agora aqui, como eu tinha comentado com vocês, né, pessoal, a gente não vai ter só o efeito daquelas indutâncias mútuas, né? A gente vai ter o efeito também da própria indutância, né, de cada uma das bobinas naquele circuito, né? Então a gente vai ter o efeito da indutância e vai ter um efeito da energia armazenada total, né? Em consequência daquela indutância própria e daquele fluxo autogerado ali, certo? Ou autoinduzido, né? Como é que a gente calcula ele então? Da mesma forma que a gente já tinha visto aquelas equações antes, né? Então, o próprio fluxo concatenado por I1, né? Na bobina 1, na bobina 2 o próprio fluxo concatenado lá na bobina 2 por I2, né? E para achar então a energia, né? O fluxo, perdão, total de cada uma das bobinas, a gente soma então, né? Aquele componente ali de fluxo autogerado mais, né, a componente de fluxo mútua, certo? Para cada uma delas, né? Então a mesma coisa acontece aqui, certo? De certa forma, então, né? De certa forma, não. Dessa forma, a energia total no campo magnético, né, vai ser determinada, então, pela soma, né, da energia na bobina 1 mais energia na bobina 2 mais essa energia mútua, né, induzida, então, né, mutuamente induzida, certo? Abrindo essa equação aqui, como é que a gente pode calcular, né, na prática isso? Então, substituindo aqui, né, aqueles valores lá em função da equação da energia que a gente tinha visto, a gente chega então em meio da bobina 1 vezes I1 ao quadrado, né? Equação então da energia, né? Mais meio da bobina 2 vezes a corrente 2 ao quadrado, equação da energia também, mais ou menos o M12, né? Que é a, aquela parte ali da mutuamente induzida, né? Vezes I1 vezes I2, certo? Então isso aqui descreve a componente, né? Mutuamente induzida na nossa energia, certo? Por que isso é mais ou menos, tá? Porque isso aqui depende do tipo de enrolamento que é utilizado nas bobinas e principalmente do sentido da corrente, né? Então, na verdade, essa componente aqui ela pode aumentar a capacidade de armazenagem de energia ou pode diminuir, né,
Então, por isso esses sinais aqui, esse último sinal aqui, ele pode ser positivo ou negativo, dependendo, né, do arranjo que a gente tiver aí, né, de bobinas e também do sentido da corrente elétrica lá no secundário, né? Certo, pessoal. Então, dado todo esse panorama aí, né, teórico, esse arcabouço teórico aí de como os materiais magnéticos são classificados, como eles funcionam, né, como a magnetização de um material é dada, né, a gente pode vir aqui para o nosso, né, foco principal da disciplina, que é a aplicação desses conceitos, né, num panorama aqui de circuitos elétricos, certo? Então, na aplicação, né, desses conceitos a circuitos elétricos, como é que isso funciona, né? A gente tem lá então, né, fisicamente nessas indutâncias mútuas aqui, tá? E aí quando a gente utiliza lá em outras disciplinas, por exemplo, eu dou uma disciplina também de teoria eletromagnética, tá? E ondas lá. E aí lá naquela disciplina a gente calcula, né, bem certinho aqui, faz várias integrais malucas lá para calcular a indutância mútua, para calcular, né, considerar a área do material, o fluxo, os campos magnéticos aplicados ali, chegar em todos esses parâmetros aqui de forma bem detalhada, né? Só que, claro, para a gente aqui né, o objetivo não é esse, tá? Na verdade, quando se reduz, né, o escopo aqui do problema à aplicação de circuitos elétricos, né, esse próprio, essa própria variável aqui, né, da indutância mútua, ela nem é calculada, né? Geralmente isso aqui se assume como sendo um parâmetro dado do circuito ali, né? Então a gente vai ter um valor aqui complexo, tá? J alguma coisa e tal. E, e aí a gente vai usar isso aqui para modelar os nossos circuitos ali, né, do ponto de vista de circuitos elétricos, certo? Então, o que que a gente vai ter na maioria dos casos aqui, né? A gente vai ter um modelo de transformador, né? Isso é muito utilizado para transformadores, certo? E a gente vai assumir, né, esses parâmetros todos ali que eu considerei, né, como sendo a área da bobina envolvida no processo, o material de que ela é feita, né, como sendo lá um transformador pronto, ou uma bobina pronta, né, ou uma coisa que a gente não vai mexer, tá? Isso já vai ser engessado e já vai ser dado para a gente aqui, o que vai simplificar muito a análise, com certeza, né? Que tem um lado bom e um lado ruim, vocês vão poder calcular então na prática aqui coisas que de fato vão funcionar, né? Mas claro que vão perder a experiência, né, de fazer todo o projeto, né, da coisa inteira, né? Mas claro que também não é esse o objetivo aqui, né? Beleza, então, né, no contexto de transformadores, né, o que que a gente tem geralmente, né? A gente vai ter então lá uma tensão no primário, né? Uma bobina no primário aqui, certo? Por essa bobina vai ter um fluxo, né, gerado por ela, que atua nela mesma aqui, tá? Vai ter também parte desse fluxo gerado para ela que vai atuar na segunda bobina, tá? Aqui eu tenho uma bobina do secundário, né? E uma tensão lá do secundário, tá? Aqui a gente vai ter então um entreferro ligando os dois, que é um material ferro magnético, né? Geralmente aquele hipersil lá, ferro silício, aquele tipo de coisa, né? Que a gente já viu ali. E aí aqui eu vou ter também o fluxo gerado por essa segunda bobina, né, afetando ela mesma e também afetando a primeira, né, que é esse φ aqui, né. Esses dois φ1, 2 e φ2, 1 representam justamente essa capacidade, então, né, ou esse efeito, na verdade, de gerar, né, essa influência, né, mútua dessas bobinas, certo? Passando isso então para um panorama aqui de diagrama de circuitos elétricos, né, o que que a gente vai ter, certo? Geralmente a gente vai ter então aqui uma corrente de entrada, ou uma tensão de entrada, né? E no primário ou secundário, né? Vai ter aqui uma bobina L1 com algumas características que são dadas, né? Esse fluxo aqui
que geralmente nem é considerado nas equações, né? A gente lida mais em função de bobinas, de número de espiras, que também é uma razão muito importante para ser considerada, e depois a gente vai ver melhor isso aqui, tá? E aí no secundário lá a gente vai ter uma segunda bobina, né? L2 então, certo? Vejam que a representação é a mesma que a gente utilizava lá para os circuitos elétricos, né? Quando a gente falava genericamente em bobinas, né? Então L, né? E aí através disso aqui a gente vai ter uma tensão induzida lá no secundário, né? E uma corrente que vai sair daqui, tá? Vejam que a gente pode calcular então essas tensões, né? Tensão V1 e a tensão V2, tá? Em função da indutância mútua, tá? Desses dois carinhas aqui, certo? Como eu falei na prática, isso aqui vai ser então um valor lá que vai ser dado né, no problema ali. A gente vai fazer um exercício disso daqui a pouco, tá? E aí vocês vão considerar, né, em função né, de outros componentes que estiverem pendurados aqui no primário e secundário. Geralmente tem alguma impedância característica aqui também, né? E vão considerar então a corrente elétrica também que percorre, né, esse cara, né, para calcular então essa tensão aqui, né? Certo? A mesma coisa então acontece, né, do primário para o secundário e do secundário para o primário, né? Lembrando então que a gente deve levar em consideração também o número de espiras aqui, que é o que vai afetar, né, na verdade, esse nosso fluxo concatenado aqui, né? E a parte desse fluxo concatenado que é então transferida para outra bobina, certo? Então a indutância mútua, né, ela vai ser um número fixo, né? Uh, e positivo, né? Vai ser um valor ali positivo, mas a gente pode ter também, né, casos que a gente tem tensão negativa induzida, né? E como isso acontece, tá? A gente geralmente utiliza o método dos pontos para arbitrar isso aí, tá? Como a gente faz isso, né? De forma geral, tá? A gente desenha aqui dois pontinhos, né, do lado das bobinas aqui, certo? E, assim, a grosso modo, né, para lembrar fácil, quando eles estão alinhados, certo? A tensão induzida ela é positiva, quando eles estão alinhados a tensão é positiva, quando eles estão desalinhados, né, um em cima outro embaixo, né, a tensão induzida é negativa, certo? Então reparem nesse exemplo aqui, a gente tem uma corrente 1 entrando, né, os pontinhos estão alinhados, eu sei que em V2 lá eu vou ter uma tensão induzida de valor M vezes I1, né? Então tem essa tensão aqui, né? Se eles estiverem desalinhados, então, essa corrente I1 vai gerar lá um V2, né, de valor menos M, né, que é essa constante, vezes, né, a variação da corrente, né, vezes a corrente aqui. A gente está tratando com corrente alternada aqui, né, pessoal? Então a variação da corrente vai ser a nossa própria corrente aqui, tá? E 2 aqui, né, no segundo caso, né, de trás para frente. Então a gente vai ter uma corrente 2, eles estão desalinhados, a gente sabe que vai ter uma variação lá de V1, né, de menos M, né, vezes I2, e com eles alinhados a gente vai ter então uma variação de ali um V1, né, de M vezes I2, certo? Então pontos alinhados, né, tensão induzida positiva, pontos cruzados, né, desalinhados aqui, tensão induzida negativa, certo? Isso se dá pelo fato da gente arbitrar, né, que as correntes que entram no ponto e saem do ponto são positivas ou negativas e tal, mas talvez seja mais fácil para vocês encararem dessa forma, tá? Se eles estão alinhados, positiva, desalinhados, negativa, tá? Mas recomendo aí que leiam também outros textos a respeito, se ficarem com dúvida a respeito disso ou se sentirem mais
curiosos, né, pessoal? Aqui vocês sabem que a coisa nessa disciplina é bem prática e a gente não fica também assim muito tempo divagando sobre cada ponto, né? Certo? Então, como isso funciona a nível de modelagem de circuito, né? Então, supomos que a gente, né, supondo que a gente tenha então um circuitinho aqui, tá? Que tem um V1 ali conectado, então, né? Uma resistência lá, né? Ou uma impedância ali, tá? E um secundário lá também, que tem lá uma resistência, uma impedância, né? E uma bobina lá no secundário e uma tensão, tá? A gente tem aqui então esse M, né, que vai ser esse acoplamento aqui entre as bobinas, certo? E a gente então, né, deve passar isso aqui para o nosso universo fasorial, né, que é nosso domínio da frequência lá, que é o que a gente já estava fazendo antes, né, na análise dos nossos circuitos, né, quando a gente começou a lidar com AC, e a gente vai continuar fazendo isso, né? Então, mapeando aqui nessas bobinas, né, do domínio tempo para o domínio frequência, a gente vai ter isso aqui, certo? Beleza? E as resistências ali vão virar impedâncias, né? Beleza. Ahn, a nível, né, aqui de acoplamento, né, e de efeitos no circuito, né, como é que isso funciona? A gente vai ter então essa corrente 1 aqui entrando, certo? No ponto e a 2 saindo do ponto, certo? Ahn, Num primeiro momento, né, quando a gente for desenhar os circuitos equivalentes, a gente já vai fazer isso agora aqui num exemplo, tá? Recomendo que vocês só substituam, né, por fontes genéricas assim, tá? Sem tentar botar tudo direto e depois aí sim tentem arbitrar os sinais corretos, tá? Como eu comentei antes, né, o que entra no ponto é considerado positivo, o que sai do ponto é considerado negativo, né? Então a influência de I2 aqui, certo? Nesse cara, né? Vai ser então uma fonte aqui com negativo em cima, positivo embaixo, né? E a de I1 lá, né? Que está entrando no ponto aqui, tá? Vai ser com positivo em cima e negativo embaixo, certo? Isso acontece, e aí teria que entrar, né, mais a fundo ainda na teoria eletromagnética para explicar isso aqui, tá, pessoal? Mas basicamente é o fluxo de corrente elétrica que tenta impedir a variação brusca do campo magnético gerado, tá? E aí isso pode acontecer, né, tanto liberando um pouco mais de corrente ou puxando um pouco mais de corrente, certo? Para manter então o valor mais constante de campo ali, né? Mas eu acho que vendo isso aí em um exemplo, a gente consegue, né, mostrar para vocês aí de forma mais prática, né, e mais útil como isso tudo funciona. Então, pessoal, para exercitar aí, né, alguns conceitos, a gente vai mostrar aí dois exemplinhos aqui para vocês, tá? E vou deixar mais dois aí para vocês fazerem em casa também, tá? Mais dois exercícios bem leves, né? Só para vocês começarem a assimilar então essa parte da disciplina, certo? Então, nesse primeiro exercício aqui, né? A gente tem ali o nosso circuitinho, tá? Tem então uma fonte de tensão ali, né? Que é a única fonte aqui nesse circuito, certo? E que está ligado aqui então, né, nesse modelinho aqui de transformador, né? Que a gente não está ainda dizendo, né, assim, explicitamente, né, formalmente que é um transformador, mas é como se fosse um transformador aqui com núcleo de ar, tá? E aí essa fonte de tensão aqui, obviamente, gera uma corrente no primário, né? A gente tem então esse acoplamento magnético entre essas duas bobinas, né? Reparem nos pontos aqui, certo? Alinhados, né? E a gente vai ter uma carga lá, então, né, de 12 ohms, né? No secundário aqui desse carinha aqui, tá bom? Tem uma capacitância ali de menos J4 ohms também, né? De impedância, certo? E as bobinas aqui, as duas têm J5 e J6 ohms, certo?
Para esse circuito aqui, então, a gente quer calcular as correntes I1 e I2, que são essas correntes aqui, né? Nesse circuitinho aqui, devido a essa fonte de tensão, certo? Então, como é que a gente resolve isso aqui? Primeiro, né, o primeiro passo aqui é transformar, então, né, esse circuito todo aqui, né, e escrever ele em função, né, daqueles modelos ali, né, de equivalência, né, que eu coloquei no slide anterior, aquele, né, onde a gente tem então a influência de I2 aqui no primário, né, e tem a influência de 1 lá no secundário, certo? Que é quem vai gerar esse I2 no fim das contas, né? Então, né, o primeiro passo aqui seria esse, certo? Na verdade, o primeiro passo, ainda antes desse, seria vocês desenharem essas fontes aqui sem polaridade, né? E aí, vendo o sentido dos pontos lá, né, como eles estão alinhados, né, desenharem esses caras aqui, né? Lembrando, então, que a corrente entrando no ponto, né, fica negativo, corrente saindo do ponto positivo aqui, tá? Então, essa é a ideia, tá? E as contas, como a gente faz? Então, reparem que aqui a gente pode usar de novo, né? A equação de malhas para resolver esse circuitinho, tá? A gente vai ter então um circuito bem simples aqui, né? A gente pode equacionar essa primeira malha aqui no primário, né? A gente vai ter essa igualdade aqui, né? Em função de 1 e 2. A gente equaciona aqui também, né? Essa segunda malha aqui, né? No secundário, certo? Então, a gente vai ter essa equação aqui, né? A gente pode agora né, isolar aqui esse I1, né? E deixar ele em função de 2, certo? E aí substituir, né? A gente tem duas equações, duas incógnitas, né? Podemos então substituir aqui e achar o valor de 2 nesse circuito, certo? Vocês devem chegar num valor, né, de 2,91, então, e 14 graus de fase, certo? Amperes para I2, né? E, claro, tendo o valor de 2, basta a gente multiplicar, então, né, por essa igualdade aqui, né, substituindo essa equação, certo? Que a gente achou aqui, né? E aí a gente vai achar, então, o valor de 1, né, para esse circuitinho aqui, certo? Que é 13,01, ângulo de menos 49, né, fase de menos 49 graus aqui, tá? Tudo isso amperes, certo? Um conceitozinho aqui bem simples, tá? E o final da aula aqui, pessoal, tá? É, é o conceito de indutância total, então, né? Como a gente considera a indutância total quando a gente tem essa associação, né, de bobinas ali, nesse caso, por exemplo, que eu mostrei agora do exercício para vocês, né? Então, o que de fato é o acoplamento magnético, certo? Então, o acoplamento magnético é justamente esse efeito de ter, então, né, esse transformador, essas duas bobinas dispostas ali e ter, né, então, uma indutância total resultante, né, do arranjo que a gente tem ali, da proximidade entre elas, enfim, né, das características construtivas, né, e outras coisas mais, né, certo? Então, aqui bem simples, né, a gente leva em consideração os pontos aqui também, né? Então, quando a gente tem os dois alinhados aqui, a gente vai ter então uma soma, né? A gente vai ter o valor da primeira bobina, o valor da segunda e um valor de 2m, certo? Porque é um valor mútuo, né? De uma agindo na outra, né? E quando a gente tem então aqui o circuito com os pontos trocados, né? Que a gente chama ali de série em oposição ou series opposing, certo? Connection. A gente vai ter então o valor de L1 mais L2 e menos 2M, né? Então, menos essa influência aqui, certo? De uma bobina na outra, ok? Então, para treinar esses conceitos aqui, né, tem um exercíciozinho aqui bem simples para vocês, né? Então, nesse circuito aqui, né, nessa associação aqui de bobinas, certo? A gente quer calcular a indutância total, né? Como que a gente faz isso, pessoal?
Simples assim, né? A gente pode calcular, então, parte a parte, né? Que, por exemplo, a bobina 1, né? Que é o valor de L1, o próprio valor dela, né? 6, certo? Mais a ligação dela com a segunda, mais a ligação dela com a terceira, né? Na verdade, menos a ligação dela com a segunda, né? Vejam que, da perspectiva dela, essa aqui está com um ponto ao contrário, né? Cruzado. Já essa terceira aqui está com um ponto lá no começo também, né? Então, soma, né? Essa indutância mútua aqui, subtrai a segunda, né? Que é S4, né? E a gente vai chegar no valor resultante, então, né, para essa primeira bobina aqui de 4, tá? A mesma coisa para a segunda, né? Lá, então, a gente vai ter ela também conectada nas outras, certo? E aí, ao contrário, né, cruzado com as outras duas, certo? Então, subtrai aqui, né, esses dois valores de M, tá? E para a terceira, lá também é a mesma coisa, tá? Então, o que a gente pode fazer no fim é somar tudo isso aqui, né? E chegar no valor total de 10 henries, né? Lembrem que é uma bobina, indutância, né? Ou então, calcular tudo junto, né? E aí basta que a gente escreva, né, tudo isso aqui na equação, certo? Considerando o valor individual de cada uma e mais a indutância mútua, né, ali de cada uma delas, certo? Que vai nos levar também, né, para um valor lá de 10 henries, certo? Certo, pessoal? Então, de matéria hoje é isso aí, né? Vou deixar dois exercíciozinhos aqui leves para vocês refletirem aqui sobre a matéria, tá? E que a gente vai resolver no começo da próxima aula, certo? Então, o primeiro exercício é igual, na verdade, a esse que a gente fez agora, né? Mudam os valores ali, certo? E os pontos aqui, né? Então, compensem isso quando vocês forem fazer, né? Tranquilo. E o segundo exercício aqui, então, a gente tem esse circuitinho elétrico aqui, tá? A gente vai ter uma fonte de tensão, né? Aqui, alimentando esse circuito. Tem esses componentes aqui associados, tem aqui esses pontos cruzados, né, nesse acoplamento magnético aqui, e a gente quer saber o VO, que é essa tensão em cima desse capacitor aqui, certo, pessoal? Então, fica esse exercíciozinho para vocês aí, ok? Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aulinha de hoje, e na próxima aula a gente vai seguir nesses conceitos aí de indutância e transformadores e tal, né? E essa parte de acoplamento magnético, né? E na verdade nas próximas duas aulas, tá? E aí depois a gente vai evoluir para outros tópicos da disciplina, né? Que envolvem ali geradores e motores, certo? Então é isso. Se cuidem, abraço, estudem e até mais.